Não tem como falar da minha história sem falar do Colégio Oficina. Muitos me perguntam se eu não canso de estar aqui há tanto tempo. Estive pensando nessa resposta. Tem como cansar de estar num lar? Se você cansou é porque ele já não é mais um lar. E o Colégio Oficina é especialista nisso. Transformar a estrutura em um lugar de sonhos, estrutura em um lugar de pessoas, um lugar de acolhimento e um lar. Há 30 anos atrás, nós iniciamos o nosso projeto aqui nessa casinha, que era Oficina dos Sonhos, Centro de Educação Infantil Oficina dos Sonhos. Aqui iniciou o nosso sonho e aqui nós começamos a desenvolver essa educação, esse trabalho diferenciado que nós temos hoje. E a minha maior preocupação antes de abrir a escola é assim, eu vou ter um filho, né? Um filho, uma filha, foi a Ana Luísa, né? Onde eu vou colocar a minha filha, em que escola? Antigamente não tinha muitas escolas particulares, era só escola pública, né? E onde eu vou deixá-la? Eu vou ter que parar de trabalhar, eu pensei nisso. Vou parar de trabalhar, mas o meu coração latejava, né? Por continuar trabalhando e dando aulas. Quando eu era criança, eu não brincava de boneca, eu brincava de escolinha. E ela sempre muito dedicada, né? Muito esforçada, né? E o começo não foi fácil, né? Porque pintamos paredes, fizemos calçada, né? Com concreto ali na hora, compramos brinquedos. Então foi um trabalho bastante básico, rudimentar, mas sempre com muita dedicação e carinho. Mas naquela época ela era uma pessoa assim, muito jovem. Você olhava e dizia assim, nossa, ela já tem uma escola, né? Que determinação. E esses aqui foram a primeira turminha que iniciou, que foram os 12 que eu falei para você, né? Aqui nessa foto tá a Joelise e o Luiz Ricardo, que são os dois, as primeiras matrículas. Nós estávamos pintando as paredes dessa casinha azul, eu e meu esposo, e tinha ainda um outro casal amigo nosso. E eles perguntaram, o que vai ser nesse lugar? Nós estamos abrindo uma escola. E eles, naquela mesma hora, já efetivaram a matrícula. Então, eles são os nossos primeiros clientes. Aqui pode ver que todas as fotos das crianças sempre felizes, muita simplicidade, né, em tudo. Aqui nós não tínhamos um piso adequado, era pedrinha tipo brita mesmo, né. Quando a Márcia começou na Casinha Azul e eu entrei lá, já era muito claro que era uma escola por princípios. Então, esses princípios eram somente valores, né? Solidariedade, perdão, empatia, compartilhar. Desde o início a gente fazia sempre o nosso melhor, né? O cuidado, o zelo, os detalhes, né? O amor com o aluno. Nós tínhamos projetado, né, a princípio, para ter o jardim de infância. Esse era o plano original. E quando estava terminando na Casinha Azul ainda, a primeira turma, né, que dali eles teriam que ir para outra escola, houve uma pressão muito forte dos pais que eles não queriam levar os filhos para outro lugar. Começamos com 12 alunos, no final de um ano já tinha 86 alunos e a gente viu que desde o início foi a mão de Deus, né? As pessoas vinham, gostavam e indicavam para outros, os pais vinham e queriam mais. Aí daqui a gente tinha só até o 4º ano, infantil até o 4º ano, e depois eles queriam o Fundamental 2 e o ensino médio e a gente foi buscar o que tinha de melhor e Deus foi nos levando. O que aconteceu? A coisa cresceu de uma certa forma, né? Que exigiu que nós saíssemos dali. E aí começou o primeiro milagre, né? Quando nós chegamos aqui nessa rua, era próxima da Escolinha Azul, da Casinha Azul, nós olhamos, é esse o terreno que nós desejamos. Eu e o Luiz viemos aqui, olhamos, Deus nos deu condições de comprar esse terreno e nós iniciamos a construção. A construção durou mais ou menos um ano
E nós projetamos, né, as salas do infantil embaixo, as salas do fundamental no piso do meio ali, ó, pode perceber que tem o piso do meio. No total tinha 15 salas. Lá a gente tinha 5, aqui já tinha 15. Lá em cima era um ginásio de esporte. Mas eu lembro que assim, era uma alegria muito grande de sair de uma casinha pequenininha e ter cada um a sua sala. Isso daí foi assim, o auge da alegria de todas as professoras, né? Foram muitos anos de entrega, foram muitos anos de abdicar de coisas dentro de casa para que tivesse aqui na escola. Eu lembro que nós morávamos numa casa e eu brincava, mas a gente nunca vai terminar esse banheiro. E daí meus pais falavam, a gente tem que terminar a escola primeiro. Tudo foi feito com muita dedicação e muita dificuldade, provisão de Deus, mas dificuldade. Esses tijolos aqui de vidro, o Luiz, meu esposo, ele colocou um por um. Geraram muito esforço, físico mesmo, sabe? Esforço de ter que, por exemplo, dormir na obra, porque tinha receio no final, porque alguém podia roubar. Ter que colocar, por exemplo, eu me lembro que tem uns tijolinhos de vidro naquela parede lá, eu coloquei os tijolinhos de vidro. Em 2001 nós levamos todos os alunos para lá, que eram 100 alunos, e passou 2 anos, nós já estávamos com a sede com capacidade máxima. Então já vinha a necessidade de buscar e pensar em um novo espaço. Essa escola foi uma bênção na nossa vida, mas nós sabemos que foram tempos difíceis, foi o tempo em que nós nos convertemos, foi o tempo que nós decidimos que a escola seria uma escola cristã. A primeira saída assim em grande massa praticamente foi quando a gente anunciou que a escola seria uma escola por princípios cristãos, né? Aquele ano a gente perdeu 100 alunos. Eu lembro daquele versículo que fala que o Senhor vê todas as lágrimas, né? E que Ele recolhe elas, né? Que Ele recebe essas lágrimas como uma semente, né? Algo que vai brotar. E realmente a Márcia e o Luiz, eles passaram por momentos difíceis. E muitos funcionários permaneceram firmes e fiéis, assim, com a Márcia e com o Luiz nessa luta, né? E principalmente confiando em Deus, porque chegou um momento assim de realmente depender totalmente dele. Como Deus nos deu coisas grandiosas, porque nós achávamos na época que esse prédio era muita coisa, né? E olhando hoje para o número de alunos que nós temos, o que Deus nos entregou lá é muito grande, né? Então, o quanto Ele foi cuidadoso, o quanto Deus foi misericordioso conosco, andar aqui dentro desse lugar onde nós tivemos que rejuntar os pisos, que nós tivemos que ajudar a levantar as paredes. Meu esposo sempre junto, né? O Luiz sempre junto e fazendo com que as coisas acontecessem para que a nossa escola desse certo, né? Então hoje o sentimento de estar aqui é um sentimento de ter vivido o sobrenatural de Deus. Nós continuamos vivendo o sobrenatural de Deus na nossa vida. E hoje nós vemos a escola cresceu bastante, né? Mas os princípios permaneceram. Nós somos muito gratos, né? Porque da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou é sobrenatural. Sobrenatural. Chega ao ponto de ser realmente inexplicado. Eu vejo que Deus ele nos usa como um instrumento nas mãos dele para impactar famílias. E nós temos aqui o privilégio de impactar muitas famílias. E eu vejo que quanto mais famílias estiverem sendo impactadas pelo propósito que Deus tem para este lugar, com mais excelência nós estaremos realizando o nosso trabalho. O nosso propósito é entregar a melhor educação da cidade, do estado e onde Deus nos levar. Nós queremos entregar a melhor educação, uma educação de excelência, pautada na palavra de Deus. E muitos nos perguntam, mas vocês não vão se perder nos números? Vai aumentar a quantidade? Vocês vão perder a essência? Isso é algo que a gente não abre mão, né? De perder aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, porque a gente sabe que nós não estamos aqui para fazer um negócio,
Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Deus nos entregou, cumprir um chamado, cumprir um propósito realmente. Então não é sobre quantidade de alunos, mas é sobre o que Deus tem feito na vida de cada família e de que forma que o Colégio Oficina pode impactar e abençoar lares. Principalmente edificar famílias e crianças, né? Formar eles não só com conhecimento, mas como uma base cristã de valores. Eu creio que se a gente não vê em breve, mas no futuro a gente verá essa geração colher o que a gente está plantando, né? Por isso que essa questão de aumentar o número é tão relevante. Até deixo o convite aí, faça esse tour, conheça os lugares, porque é impossível passar pelos espaços e não ver a mão de Deus, e não ver o que Deus tem feito no Colégio Oficina. E não é, de novo, não é sobre estrutura, não é sobre tamanho de espaço, não é sobre a qualidade da obra, mas é sobre o que Deus tem feito dentro desse espaço, né? E na verdade o meu desejo era só ser uma professora, queria sempre ser uma professora. E quando veio esse desejo no coração de abrir uma escola, o motivo foi a nossa filha que estava chegando. Lembro certinho que a gente vinha, eu ainda grávida, chegava aqui na frente muitos dias com dificuldade de sair do carro, né? Porque a barriga já estava grande, mas eu vinha, deixava tudo pronto e a Ana Luísa, quando nasceu, com 28 dias, já pôde vir participar conosco dentro da escola. Né, Ana Luísa, vem aqui, deixa eu mostrar como que era. A gente chegava e estacionava o carro, entrava no portão e ali nós íamos atendendo as pessoas. Muitas vezes eu tinha que dar aula, outras vezes eu tinha que ajudar a servir os lanches, os almoços, atender os pais, fazer matrículas, e o Senhor nos compensou por tudo isso. Então a gente agradece e louva a Deus por esse começo, porque foi aqui que tudo iniciou. Nós não imaginávamos, mas o projeto já estava lá no coração de Deus. Então eu sei que Deus tem grandes coisas pela frente e eu sei que eu faço parte da construção dessa ponte para onde Deus quer nos levar. E que privilégio estar aqui depois de 30 anos para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para viver o novo de Cristo, que Ele sempre tem novidade de vida. Então agora o Colégio Oficina entra numa idade de maturidade e uma idade onde viveremos ainda mais os planos que Deus tem para este lugar. E é muito gratificante hoje estar num lugar que eu penso que é um pedacinho do céu. Para mim, a oficina é um pedacinho do céu.